Nations are breaking, Israel's awakening, the signs that the prophets foretold. The Gentile days numbered, with horrors encumbered, return, O dispersed to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Oh, man. False prophets are lying, God's truth they're denying, that Jesus the Christ is our God. You get it? Amen. But we'll walk where the apostles have trod, for the day of redemption is near. Man's heart are failing for fear. Be filled with the Spirit, have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Isn't that wonderful? I love that. Redemption is near. Shalom a cada de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o verdadeiro Deus. Queremos agradecer a Deus pela vida e esta oportunidade que nos é dada para ouvirmos a palavra dele, e é precisamente o alimento espiritual. Embora que sejam as mesmas coisas, todavia não há que dizer que estou como que farto, não estando interessado, digamos, alguém que já tenha lido este sexto selo, porque no sentido natural vivemos pelos mesmos alimentos. Talvez, digamos, que alguém que talvez ontem comeu uma tabichou comendo pão, no próximo dia pode comer o mesmo pão sem nenhuma reclamação. Mas é através desses alimentos que vivemos cada dia. Só no sentido espiritual vivemos também por toda a palavra que sai da boca de Deus. Independentemente quantas vezes a mesma mensagem, a mesma palavra é repetida. Desde que seja o alimento, pode-se repetir o mesmo alimento por várias vezes. E como acabei de me referir, que vivemos por mesmos alimentos. Só vivemos também pela mesma palavra. Só não há motivo de dizer que estamos a repetir as mesmas coisas. Portanto, nunca é demais termos que repetir aquilo que já vimos, porque estamos a falar aqui da palavra onde achamos o conteúdo do arrebatamento. E às vezes quando alguém está comendo alguma coisa pode não ver assim o efeito imediato, mas a verdade é de que o sistema está extraindo as vitaminas necessárias. Portanto, quando a gente estamos sentados para comermos do pão da vida, o sistema espiritual está também extraindo as vitaminas espirituais necessárias para o arrebatamento. E certamente o Senhor sabe quando nos dar quando nos revelar porque as revelações contidas nesta mensagem
se fossem para serem dadas de uma vez a um indivíduo, certamente o corpo humano não teria uma maneira de como conter. Talvez poderíamos dizer que você seria arrebatado. Portanto, Deus sabe quando nos dar o quê? E vai nos dando gradualmente as revelações que Ele sabe que são úteis para nós naquela devida altura. Esta noite gostaríamos de dizer que estamos de luto pela passagem do pastor Joaquim Gonçalves. Como todos nós, creio que já temos essa informação, a sua passagem física desta dimensão física para a dimensão espiritual, deixando este corpo que é simplesmente, podia-se dizer que uma promoção, tirado deste nível natural para um nível espiritual. Só estamos de luto porque perdeu-se um grande homem. E eu tenho a certeza que todos crentes da mensagem, da expressão assim portuguesa, de outra maneira devem ter se beneficiado da obra deste grande homem. Pode não ter sido através da pregação, mas através das canções e tudo mais. Eu ainda me lembro nos primeiros dias, quando começamos por aqui, e as únicas canções que nós tínhamos eram canções de inglês que estávamos a tentar traduzir, e conseguíamos traduzir algumas, mas algumas você tentava colocar em português e não saía bem. Eu lembro uma vez falando com o irmão, até chegamos a um ponto de pensar que será que esta língua portuguesa não deve se usar para louvar a Deus, o que se trata mesmo. Porque estávamos a tentar traduzir algumas canções de inglês para português, não estava a dar bem. Mas quando entramos em contato com a igreja do pastor Joaquim em Goiânia, vamos descobrir uma grande gama de canções em português e descobrimos que afinal essa língua portuguesa também foi feita para louvar a Deus. Só beneficiamos muito das canções da sua igreja, beneficiamos muita coisa que a gente podíamos mencionar aqui, que fomos influenciados pela sua maneira de trabalhar, como ele lutou para levar a mensagem aos níveis desejáveis, e dizer que de todos os homens que eu conheci, como devem saber, que tive a oportunidade de conhecer muitos homens na mensagem, mas a verdade é que posso afirmar de uma maneira assim categórica que este foi um grande homem. Nunca conheci um outro homem que talvez tenha superado o nível que pastor Joaquim tentou levar a mensagem. Só dizer que Deus abençoe
e lhe dê eterno descanso, até que, pela sua graça, possamos nos avistar do outro lado, além da cortina do tempo. Portanto, em comemoração a este grande homem, vou pedir os irmãos aqui para poderem colocar alguns filmes. Eu tenho a certeza de que vão compreender. Eu tenho um lar do outro lado de um sombrio rio chamado morte. Amigos me esperam do outro lado. Os abraçarei ao cruzar a ponte. Tenho um lindo lar nesta glória eterna, onde não entrará a morte, onde feliz serei para sempre. Eu tenho um lar nesta glória eterna. Tenho um lar nesta glória eterna. Eu tenho um lar nesta glória eterna. E subirmos à tua casa naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. Oh Deus, obrigado, Jesus. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Talvez dizer que é o que nós conhecemos a respeito dele. O resto que pode se dizer ou pensar depende inteiramente de Deus. Mas o que nós conhecemos que ele foi, certamente ele foi um grande homem, e Deus lhe dê eterno descanso. Este é o nosso desejo. Esta noite gostaria de virar de novo para o livro da Apocalipse 6, para termos que continuar com o nosso pensamento o fim do Éden satânico. E Apocalipse 6, a partir do versículo 12. Talvez, para respeitarmos a palavra de Deus, podemos nos colocar de pé. Vou ler a partir do versículo 12. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra,
e o solo tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, os tribunos, os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Talvez uma pequena oração. Ó Pai Celestial, o onipresente, o onisciente, mais uma vez, Senhor, estamos posicionados em nossas casas, em nossos respectivos lugares, Senhor, para comermos do alimento espiritual e termos a graça suficiente de extrair aquele conteúdo que se precisa para o arrebatamento, as vitaminas que se necessitam para sermos arrebatados ou transformados ao abrir e fechar de olho. Senhor, falando aqui deste grande homem que o Senhor acabou promovendo, levando, como Paulo disse, que morrer é ganho. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa ajudar a igreja, sabendo que tem sido esses momentos em que muita coisa se levantam e muitas das vezes a igreja acaba se dividindo. Pedimos a Tua graça sobre a igreja, a Sua graça sobre a família. Que, Pai, tudo corra bem. Senhor, mais uma vez somos dados esta chance de virmos e nos colocar perante o espelho espiritual para vermos onde estamos em falta. Rogo, Pai, em humildade, que venha tratar-se com cada um. Coloque-nos na balança da Sua palavra. Se ainda há algo, Senhor, nas nossas vidas que pode nos impedir para sermos arrebatados, pedimos, ó Pai, que possa nos mostrar. Se ainda há alguma falta em nós, acrescenta, ó Deus, porque o nosso objetivo principal, o nosso alvo é o arrebatamento. Aqui estou, Senhor, se esforçando como humano para falar a respeito dessas coisas. Senhor, toma a alabasta do unguento santo e derrame sobre a minha vida. Não olha nas minhas insuficiências, mas olha, Senhor, no seu povo que neste momento está sentado para comer alguma coisa. Me santifique, Senhor, para a obra que está em minha frente. Que, Pai, possa circuncisar a boca, assim como os ouvidos. Senhor, e nos encomendamos nas Tuas mãos e te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que esteja à frente de tudo que vamos fazer aqui, que tudo seja feito e dito para a glória do Teu grande e maravilhoso nome. Te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. A dizer que estamos a continuar precisamente com este pensamento, o fim do Éden satânico, que começa, como acabamos de ver aqui, com este grande tremor de terra que acabou abalando tudo e todos. E dizer que é muito estranho
eu estava a tentar acompanhar os eventos atuais. É muito mesmo estranho os acontecimentos que estão acontecendo, digamos, talvez a partir do mês passado, quando começamos com este pensamento. Estava a acompanhar muitos terremotos. Quero acreditar que os irmãos vão colocar aqui algumas fotos. Não sei se são fotos assim verídicas ou imagens verdadeiras, mas a verdade é de que uma onda de terremoto e estão se registrando quase em todo lado, e as pessoas se perguntam: será que é o fim daquele país, deste país? O terremoto que aconteceu na Índia, terremoto que aconteceu em Japão, em Peru, Grécia, Dubai, Estados Unidos da América, precisamente na Alasca. Alasca, que é aquele sítio onde dizem que o terremoto que aconteceu desta vez, de 8.7, é como o terremoto que aconteceu naqueles dias quando o profeta, em 1965, quando o profeta esteve aqui na terra, e quando o anjo do Senhor desceu e lhe pediu para que lançasse uma pedra. E quando ele lançou uma pedra, desceu e se ouviu a voz dizendo um estrondo, uns 3 estrondos. Interpretando, ele acabou dizendo que o julgamento está atingindo a costa oeste. Estamos... Aconteceu mais um terremoto no mesmo lugar, da mesma magnitude. Certamente, amados irmãos, é verdade que algumas dessas coisas já foram faladas repetidas vezes. Talvez chegue-se um momento em que já acaba não ter um impacto que devia ter. Mas a verdade é de que o Éden satânico está desmoronando. Estamos a viver no tempo do encerramento. Encerramento de tudo que é natural. Falávamos uma vez com um grupo de irmãos, um grupo de pastores, sobre a tribulação. Que a tribulação não vai, talvez, como imaginamos, que talvez como semáforo, que bruscamente a tribulação se instalou. Não vai ser desta maneira, vai ser como que de uma maneira gradual, de tal modo que quando se deu o relato a respeito daqueles que vão escapar, a Bíblia diz que vieram da grande tribulação. Eu queria talvez aproveitar esta ocasião, ter que ler essa parte que eu estou me referindo. Apocalipse 7. Vou ler essa parte que eu estou a tentar me referir aqui. Apocalipse 7, versículo 9. Depois destas coisas, está-se a falar da chamada dos 144.000. E ele diz: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Estamos a falar aqui, esta multidão é precisamente daqueles que ressuscitarão dos mortos e os que serão arrebatados, a qual ninguém podia contar, de
todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajado de vestes brancas, vestidos brancos, melhor dizendo, e com palmas nas suas mãos. Clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória e sabedoria e ação de graças, e honra e poder, e força ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e branquearam no sangue do Cordeiro. Agora, aqui a Bíblia diz: são aqueles que vieram da grande tribulação. E certamente aqui pode ser guiado, que é uma dessas escrituras que acaba levando as pessoas a pensar que a igreja vai passar através da tribulação. Mas a verdade é de que quando a ressurreição aconteceu, quando o arrebatamento aconteceu, o mundo já se encontrava na pré-tribulação. Só a tribulação não começa assim, digamos, bruscamente, logo que o arrebatamento aconteceu. Vai acontecendo coisas antes mesmo da nossa retirada, que irá continuar até a nossa partida. E ele continua dizendo aqui: por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite. Essa é a noiva. No seu tempo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, sim, esse é nosso sol daqui, não é? Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e ele servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Bendito seja o nome do Senhor. Só seja lá que tipo de lágrima, irmão, irmã, onde você se encontra, lembre-se, chegar-se a um momento em que o Senhor poderá limpar toda lágrima. Estamos a dizer aqui que talvez, depois de estarmos do outro lado, a gente, comparativamente com a vida daqui, vamos olhar e pensar o que foi esta vida medonha, e vamos começar a pensar, e talvez as lágrimas poderão sair, comparando com aquilo que estará em nossa frente. Meu Deus, como a coisa vai ser, quão uma grande diferença incomparável do medonho para o sublime. E ali talvez as lágrimas poderão sair, e o Rei na sua beleza sairá e enxugará a nossa lágrima. Oh, que coisa! Só estamos a dizer que certamente a tribulação vai se estabelecendo gradualmente. Aconteceu isto ali, aconteceu acolá, assim sucessivamente, como diríamos, como chuva que cai.
não cai assim bruscamente, logo, de uma vez. É uma gota ali, uma gota acolá, uma gota ali, uma gota acolá, e vai se unindo e finalmente chega o cume mais alto daquela chuva. Talvez é como a mudança de temperaturas, estamos a sair do tempo de frio. Frio também não começa bruscamente, logo no mesmo dia, frio. Vai se começando gradualmente até chegar no cume de frio. O tempo de calor também vai começar gradualmente até atingir o cume mais alto de calor. Nem mesmo estamos a falar desta pandemia que está a apoquentar o mundo. Começa poucos até chegar o cume mais alto. E só é o que vai acontecer com a tribulação. Antes mesmo da partida da igreja, a pré-tribulação terá precisamente acontecido. E eu estava a ver uma coisa aqui que acabou me abençoando bastante, quando Deus estava a falar, advertindo a Israel, dando-lhes as suas leis que eles deviam observar. E realmente, quando Israel não observou, é precisamente o que aconteceu com eles. Porque Deus já havia dito que se vocês não observar a minha palavra, chegaria-se um momento em que podiam comer os seus filhos. Isto pode se apanhar em Levítico 26, você pode ler se quiser. E realmente naquela pré-tribulação de Israel, é o que aconteceu quando Tito veio e lhes sitiou. Sim, a coisa não começa assim bruscamente, vai começando, vai acontecendo poucos aos poucos até atingir o cume mais alto. Aquele exemplo que estávamos a tentar dar nos cultos passados a respeito de como matar um sapo, que é só a questão de colocar aquele sapo numa água, digamos, um pouco fria, e você vai aquecer. E as águas vão mudando poucos aos poucos até que o sapo fique cozido. É da mesmíssima maneira que a tribulação vai se estabelecer. Vão acontecendo coisas que vão continuar acontecendo, e as pessoas vão dizer, não, isso aqui aconteceu desde o princípio. Essa coisa de terremoto não é de hoje. Essa coisa de guerra não é de hoje. Essa coisa de doença não é de hoje. Já houve doenças lá atrás que dizimaram pessoas, essas coisas todas. E as pessoas vão pensar que é normal enquanto que o sapo está sendo cozido. E vai se chegar um momento em que o sapo já não pode se esticar. Já era. É exatamente onde este mundo está indo. Os males, os terremotos, tufões, maremotos e todos os males que foram profetizados que iam acontecer já estão aqui conosco. Já começaram a atuar. A pré-tribulação está precisamente em ação. E dizer o quê? Dizer que nós estamos simplesmente profetizando. Profetizando de novo, como dizem as Escrituras. Eu senti, talvez, lido para ter que ler essa parte aqui do Apocalipse 10. Vou começar um pouco em cima para esclarecer uma coisa aqui. Vou começar precisamente no versículo 7 do Apocalipse 10. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas, seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse, vai, João, né? Que representa a noiva. E toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra.
E fui ao anjo dizendo-lhe, dá-me um livrinho. E ele disse-me, toma-o, coma-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas a tua boca será doce como mel, não é? É isso que a mensagem faz quando está a ser pregada. A pessoa se levanta, amém, 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 de sura, de mel e tudo mais. Mas quando chega já tempo de digerir, para você ter que viver o que foi dito, é quando você encara já a amargura que você mesmo precisa já de graça. Quando a mensagem diz que você tem que ir acertar isso, acertar aquilo, já começa a amargar. Mas quando você estava a ouvir a mensagem ser pregada, era mel, doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo, ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez. Há muitos povos, nações, línguas e reis. Só tem essa missão de ter que se profetizar de novo. É o que estamos a tentar fazer aqui. Tentarmos fazer ressoar a mesma voz que já soou. Porque dizer o que, amados irmãos? A maldição já foi colocada sobre esta terra. E a maldição vai agudizando até o dia da tribulação. Lembre-se, ele levantou, ele tinha que lançar aquela pedra para começar um pequeno redemoinho. E a partir dali as coisas foram começando. Os males foram atuando cada vez mais. E os males não vão parar. A era dos gentios está terminando, mas terminando mal. Estamos a falar precisamente não só como eras, mas os reinos. O Éden satânico está desmoronando. O que o diabo tentou construir está caindo aos pedaços e vai caindo até que não haja nada que ele levantou sobre esta terra. Deus lhes abençoe ricamente. Gostaria que, vou ainda ouvir os irmãos, se possível, colocar uma música que fala sobre este tempo que nós estamos a viver. Voltando precisamente para a minha leitura, vou começar aqui esta noite. O profeta acabava aqui de comparar os selos com os selos com Mateus 24. Tentar mostrar como Jesus falou dos selos do Apocalipse 6, onde acabamos de extrair Apocalipse 6, 12, que é o sexto selo. Portanto, 186, esta mensagem, o sexto selo, e ele diz primeiro, eles perguntaram quando aconteceria aquelas coisas, quando o templo seria destruído. E estão a perguntar a Jesus, na altura da sua estadia aqui na terra, quando é que o templo de Salomão seria destruído. Eu tenho a certeza de que todo mundo sabe que este templo foi destruído. A partir daquele momento ainda não foi reconstruído. E os judeus estão a lutar, procurando, porque no lugar onde estava aquele templo de Salomão, os muçulmanos acabaram levantando a sua mesquita ali mesmo. E eles querem reconstruir o templo, mas não tem como reconstruir, porque no mesmo lugar onde jazia o templo de Salomão, tem ali uma mesquita santa para os muçulmanos. E todos os muçulmanos ao redor do mundo não querem ouvir alguém, uma ideia, um pensamento que pensa a respeito de tirar aquela mesquita.
Mas os judeus radicais, eles querem que aquela mesquita possa ser tirada. É aqui onde vai levantar um alvoroço jamais visto. Sim. Ele respondeu aquilo. A próxima coisa que eles perguntaram: quando viria a era do martírio? E quando seria isto? Quando o anticristo se levantaria e quando o anticristo destruiria o templo. E ele diz: Daniel, como poderíamos voltar e apanhar Daniel ali, quando ele disse que este príncipe que viria, vocês leitores sabem disto, e o que ele deveria fazer? Ele tiraria o sacrifício diário e tudo o que aconteceria durante o tempo. É isso que aconteceu. Tirou o sacrifício diário quando destruiu o altar, porque o sacrifício diário era feito precisamente no templo. Só quando o templo foi destruído, o sacrifício diário também foi destruído. E ele diz aqui, até Jesus, até mesmo falando disto aqui, salientou isso, disse: quando virdes a abominação que traz a desolação, falada por o profeta Daniel no lugar santo. Aqui o irmão Branham bate no púlpito 3 vezes. E ele diz: o que é aquilo? A mesquita de Omar, no lugar do templo, quando eles o incendiaram. Disse: aquele que estiver no monte, aquele que estiver em cima da casa, não desça para tirar as coisas da casa. Ou aquele que estiver no campo, não volte. Pois haverá um tempo de aflição. Vê você? E todas essas coisas aconteceriam e se moveria e vindicaria isto para esta abertura do 6º selo. Sim, vamos continuar. Agora, eu quero que você observe Jesus. Agora, a respeito disto, esta manhã, e ele diz à noite, Jesus omitiu o ensinamento do 7º selo. Sim, ele não disse nada o que aconteceria, simplesmente silêncio. Ele não falou nada a respeito, da mesmíssima maneira que Apocalipse disse que houve um silêncio. Jesus também, quando estava a falar a respeito, acabou também não dizer nada. Observe, ele segue bem em frente com parábolas. Agora, depois daquilo, João omitiu o 7º selo, o 7º selo. Esta será uma grande coisa. Não está nem mesmo escrita. Veja, omitiu este 7º selo. Ambos omitiram, Jesus e João. E o revelador, quando Deus apenas disse que haveria, João disse, houve apenas silêncio no céu. E Jesus nunca disse uma palavra a respeito disso. Agora, observe de volta ao versículo 12. Não tem nenhuma besta. Explicamos isso no domingo. Este é o versículo 12. Começando em nosso selo, para vê-lo aberto. Nenhuma besta como criaturas viventes está representada aqui, como foi no 5º selo. Por quê? Isto aconteceu no outro lado da era do Evangelho, no período da tribulação. Este 6º selo, este que estamos a estudar, este 6º selo é o período da tribulação. É isto que acontece. Só este 6º selo que nós estamos a estudar é precisamente o período da tribulação. Por isso estamos a dizer que é o período em que termina precisamente com o Éden satânico. O Éden satânico, tudo que ele fez, a partir do jardim de Éden até hoje,
vai terminar precisamente neste sexto selo. É o período da tribulação. É isto que acontece. A noiva partiu. Vê? Não há nenhuma criatura vivente. Nada ali para anunciar isto. É apenas... Agora, Deus não está mais tratando com a igreja. Ela já partiu. Durante este sexto selo, é uma coisa muito bonita aqui, porque já vimos que essas criaturas viventes terminaram precisamente no quarto selo. Terminaram precisamente na sétima era. E nós sabemos que este animal vivente, semelhante a uma águia, esta mensagem que anunciou e preparou um povo para ser arrebatado, e o povo foi arrebatado, e a partir dali, do quarto selo, no quinto selo, já não há mensageiro para o quinto selo, para o sexto nem sétimo, porque a igreja, como igreja, noiva já foi arrebatada. É o que ele está a tentar dizer, ou está a dizer. Ela já partiu. Ele está tratando agora com Israel. Veja, este é o outro lado. É aí quando Israel recebe a mensagem do reino. Só o sexto selo que vai terminar com o Éden satânico. Não terá nada a ver conosco como a noiva, porque já fomos arrebatados. Mas a verdade é de que o sexto selo vai ser o cume mais alto dessas coisas que nós estamos a ver. Porque aqui descobrimos que aparece um terremoto que nunca aconteceu. Mas os terremotos, como terremoto naquele país, excessivamente, vão acontecendo, preparando o terreno suficiente para a tribulação se estabelecer. Mas a pré-tribulação são esses acontecimentos que estão nos levar até o cume mais alto da tribulação. Sim, ele está tratando com Israel. Veja, este é o outro lado. É aí quando Israel recebe a mensagem do reino, através dos dois profetas de Apocalipse 11. Recorde, Israel é uma nação, servos de Deus. Quando Israel foi trazido, isso será de caráter nacional. Sim, há de ser de caráter nacional, vai mexer-se com todo mundo. Vai mexer-se com os governantes, porque Israel, nesses dias, eles têm um sentimento, estão como que esperando que alguma coisa sobrenatural aconteça. Estão esperando do Messias. E antes da vinda do Messias, vai aparecer Elias e Moisés para lhes fazer compreender que eles fizeram um erro grave e eles vão lhes levar para a festa da expiação para poderem compreender que o Cordeiro de Deus morreu em seu lugar. Os seus pais mataram o Messias que eles estão ainda esperando com toda a ansiedade. Quando Israel compreender este erro terrível e se arrepender, será um momento de reconciliação entre Deus e o seu povo. E durante este tempo nós não estamos na terra. Aquele exemplo de José se encontrando com seus irmãos, enquanto que a sua amada esposa já se encontrava no palácio. Nós estaremos no palácio durante este tempo, na festa nupcial. Por isso, todo mundo que se viu ali tinha vestes brancas,
como uma noiva ataviada para a festa nupcial, que é precisamente o que nós todos precisamos. Faz-me lembrar daquela viúva que trabalhou tanto para levantar dinheiro para comprar esta veste nupcial. Nós também devemos trabalhar tanto para orarmos até conseguirmos o batismo do Espírito Santo. Porque sem o batismo do Espírito Santo, você não está vestido, não tem esta veste branca, você não terá direito de ir naquela festa nupcial. Eu creio que todo mundo sabe como essas coisas eram feitas lá no Oriente Médio, como que quando as pessoas fossem convidadas, fazia-se veste para as convidadas. E quando atingiam o lugar onde ia se realizar o casamento, havia um bajulador que lavava todo mundo os seus pés. Depois de se lavar, quando se perfumava e se colocava uma veste nupcial para poder entrar na festa. E é exatamente o que as Escrituras dizem. Arrependei-vos cada um de vós. Sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque serão perdoados os pecados. É o momento em que o bajulador está a lavar o convidado. Para mais adiante, a Bíblia diz: porque recebereis o dom do Espírito Santo. É agora a recepção desta veste nupcial. E ali, com aquele cheiro, aroma agradável, você entrava na festa com os demais. Oxalá que Deus pudesse ajudar a cada um de nós para passarmos através deste processo, que cada convidado para entrar naquela festa tinha que passar através de um bajulador, lavado pelas águas da palavra, e depois de ter sido lavado, receber o batismo do Espírito Santo. E você era bem-vindo naquela festa de casamento, porque você já cheira bem, todo o seu cheiro esquisito ter ficado naquela bacia. Sim, se você roubava, fumava, prostituía, fazia essas coisas mundanas, quando você passa através daquela lavagem, daquela bacia, tudo termina ali fora antes de você ser dado esta veste nupcial. E o irmão Branham diz que eu sei que Deus vai coroar o meu ministério, vai me permitir para eu tomar a veste nupcial e colocar sobre a noiva de Cristo. É este momento que estamos a viver. A noiva agora, ela não deve estar a lutar para ser lavada. É tempo em que a noiva já foi lavada, já se vestiu a sua veste nupcial, já se perfumou com um cheiro agradável nas narinas do seu marido, esperando, fazendo passos agora em direção ao encontro com o marido. Não é tempo depois de você ter passado por este processo que lhe limpa e lhe dá a veste, começar a cair no chão e rebolar-se com aquela veste nupcial. Você vai andar graciosamente porque você é uma noiva esperando cair nas mãos do seu esposo. Bendito seja o nome do Senhor.
o Senhor nos ajude. Sim. Israel, a era do reino é quando Davi, o filho de Davi, se assenta no trono, durante o milênio. Esta é a razão pela qual aquela mulher clamou, tu filho de Davi. E Davi, o filho de Davi, Deus jurou a Davi que ele levantaria o seu filho que tomaria o seu trono. Por isso os judeus ficaram um pouco atrapalhados. Eles pensaram, se ele é filho de Davi, eles pensaram que se ele é filho de Davi, ele viria e tomaria o trono. Poderia dar pontapé aos romanos e tomar de volta o trono. Mas eles não sabiam que o Messias, antes de reinar, em primeiro lugar, tinha que vir como Isaac, que primeiro morreu, tinha que ser sacrificado em primeiro lugar antes de tomar o reino. É ali onde os judeus foram atrapalhados, não conseguiram dividir colocar esses dois tempos. Está a ver? Mas agora ele não está a vir para cumprir a parte de José. Ele está a vir a parte de Isaac, melhor dizendo. Mas ele está a vir para cumprir a parte de Salomão, rei dos reis. Está a ver? E seria um trono interno, vê? Aquilo que Nebuchadnezzar viu, aquela pedra, aquilo que Daniel também viu, vê? Ele não teria fim. Salomão tipifica isto no templo. E Jesus apenas lhes disse aqui que ali não ficará nenhuma pedra sobre o altar. Mas o que ele está tentando lhes dizer aqui, ele está voltando. Oh, meu Deus, Salomão era simplesmente a vida, era simplesmente uma profecia a respeito daquilo que ia acontecer no milênio. Vocês sabem como Salomão foi atrás das mulheres de outras nações? Tudo isso estava a tentar mostrar que quando Jesus vier no milênio, não vai ter noiva constituída de israelitas, mas ele ia levar de todas as nações da terra, como acabamos de ler aqui. Oh, quão patente as escrituras se tornam quando são colocadas assim, através do profeta. E ele diz, quando voltarás? Estas coisas acontecerão antes que eu volte. E aqui estão elas. Agora estamos na hora da tribulação. Este sexto selo é hora da tribulação. Hora em que Deus está a terminar com os reinos deste mundo. Por isso acabamos de ver aqui grandes e pequenos tribunos chorando, correndo de um lado para outro, procurando de abrigo e tudo mais. O reino já está sendo restituído. O Éden de Deus está prestes a ser estabelecido na terra. Os males e maldades, sim, está quase para ser restituído na terra. Oh, como a minha alma espera ansiosamente para o retorno do reino de Deus. Ora, venha, Senhor Jesus. Sim, isso é o que deve estar a dizer à noiva. Oh, e ele diz, no tempo de milênio, Israel será uma nação, as 12 tribos como uma nação. Sim, mas a noiva estará no palácio. Israel estará como nação fora das portas, porque terão ressuscitado, não é? Salomão, como sabemos, já ressuscitou com o povo dele, esses reinos todos. Mas a noiva estará no palácio, ela é a rainha agora. Ela está casada e toda a terra chegará a esta cidade de Jerusalém e trará a glória dela até lá. E os portões não serão fechados
a noiva, porque ali não haverá nenhuma noite, vem? As portas sempre estarão abertas, e os reis da terra, e ele cita Apocalipse 22, trarão sua honra e glória para esta cidade, porém a noiva está ali dentro com o cordeiro. Oh, que coisa! Você pode ver isto. Ali, a noiva não estará aqui fora trabalhando na vinha. Não, Senhor. Ela é a noiva. Ela é a rainha do rei. São os outros que trabalharão ali fora. A nação, não a noiva. Acho que aqui, sim. E ele diz correto. Observe estes mensageiros agora. Este mensageiro de Apocalipse 12. Estes dois profetas. Eles vão pregar, o reino está à mão. Vê? O reino dos céus será estabelecido. O tempo, os últimos 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, prometido ao judeu, seu povo. Recorde agora, isso para provar aquilo que esta é a última parte da 70ª semana de Daniel. E eu tenho uma pergunta sobre isso para amanhã. E ele diz, agora, foram prometidas 70 semanas, as quais eram de 7 anos. E no meio das 7 semanas, o Messias haveria de ser tirado para ser oferecido como sacrifício. Ele profetizará 13 anos e meio e então seria tirado para ser feito o sacrifício pelo povo. E ali ainda existe uma determinação de que os 3 anos e meio ainda estarão determinados para Israel. Então, quando o Messias for tirado, os judeus, quando o Messias foi tirado, os judeus foram cegados. Então, para que eles não pudessem ver que aquele era o Messias. E então, quando o Messias foi tirado, então o Evangelho, a era da graça, vieram os gentios. E eles desceram, e Deus tirou um aqui, o outro ali, de lá e acolá, e os colocou sobre os mensageiros, e daqui, e dali, e daqui, e dali, e os colocou sobre os mensageiros. Fomos colocados sobre os mensageiros ao longo das eras. Talvez tentar explicar alguma coisa que pode ser útil, que estamos seguindo agora, falando a respeito da cegueira de Israel. Eles foram cegados por Deus para que não reconhecessem o Messias, para permitir que os judeus pudessem entrar. Por isso, eles foram dados vestes brancas, precisamente no 5º selo, porque Deus já havia lhes cegado propositamente. E eu queria colocar uma coisa aqui, como acabei de me referir, que está me seguindo, para que o Messias fosse retirado de Israel, eles deviam estar cegos. Estavam cegos. Viram o Messias operou milagres, o Messias fez tudo, mas eles estavam tão cegos, colocado óculos de madeira, que não conseguiram até ver que o Messias estava em sua frente, até que o pão da vida foi retirado da mesa. Estão cegos até o dia de hoje. Agora, compare esta cegueira deles com a cegueira da era de Laodiceia. A era de Laodiceia, os gentios também estariam cegos. De tal modo que, porque o que aconteceu aqui, Deus em carne humana, através de Jesus, visitou o seu povo, mas o povo estava cego, rejeitaram, crucificaram. Mas o mesmo Jesus, antes de terminar com os gentios, ele também visita os gentios através de um profeta, que é o profeta da hora. E ele procura ou prepara este vaso chamado William Branham,
e ele entra neste vaso para visitar os gentios e apanha também os gentios cegos, porque é o que a Bíblia diz no Apocalipse 3. Deixa ver se posso ler. Porque, se você notar, a última era foi a era que estava cega de todas as eras. Porque o Evangelho, por que os gentios estão cegos? Sim, as igrejas são cegas. Estamos a falar de todas elas que você pode imaginar. Os católicos estão cegos. Os anglicanos estão cegos. A Assembleia, Testemunha, todo mundo está cego. Por que estão cegos? Porque Deus já está a levar o Evangelho de volta para o judeu. Os judeus tinham que ser cegos para que o Evangelho venha ao gentio. E agora os gentios estão cegos para que o Evangelho volte para o judeu. Oh, Deus tenha misericórdia dos gentios. Porque os gentios, não é Deus que os cegou. Não é Deus, por isso não terão direito de vestes brancas. Porque foram cegadas com as suas denominações, foram cegadas com a ciência, foram cegadas com todo tipo de tolice que pode se pensar. Sim, eu quero ler aqui. Apocalipse 3, 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá fores frio ou quente. Assim também és morno, e não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Como diz rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho. É a última era. Está a ver como as igrejas estão ricas? E de nada tenho, assim, falando da igreja católica que tem as riquezas, e de nada tenho falta. E não sabe que tu és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Está a ver? Essa é a condição em que a igreja se encontrará quando o Evangelho estiver prestes a se voltar para o judeu. Não é essa a condição em que o mundo se encontra hoje, irmãos? Esta condição. Por isso o Evangelho está prestes a voltar para os judeus. Os judeus agora estão se despertando, esperando para receber o Messias, enquanto que os gentios jazem na escuridão de cegueira. Por isso, este mundo, quando o sexto selo se abrir, não haverá nenhuma luz acesa, porque a luz se apagou espiritualmente para o gentio. Não é de se admirar que aquela última lua, quando apareceu, ela estava totalmente escura. A escuridão, os povos. Mas para o eleito de Deus, levanta, porque haverá luz no tempo da tarde. Haverá esta divisão. Eu queria talvez colocar isto enquanto que está a vir na minha mente. Uma coisa bonita aqui, estávamos a falar a respeito da Alasca. Uma coisa muito bonita, o mesmo país chamado Estados Unidos da América. Eles têm uma divisão ali, em que tem havido um tempo em que outra parte da América é de noite e outra parte é de dia. E talvez, sendo assim como uma profecia para os últimos dias, que chegaria-se este momento em que haveria um povo que está na escuridão e haveria também um povo que estaria na luz. Precisamente nos Estados Unidos da América. Tem havido um momento em que Alasca é de dia e o resto do país é de noite, assim sucessivamente, vice-versa. Acho que está claro. Continuando.
Então, quando o Messias foi tirado, 200, e ele enviou o primeiro mensageiro, e ele pregou, e a trombeta soou, como descobrimos aqui há pouco. E então a trombeta estava declarando guerra. Uma trombeta sempre declara guerra. O mensageiro, o anjo, chega na terra, o mensageiro da hora, como Lutero, como qualquer outro dos mensageiros dos quais temos falado. O que ele faz? Ele chega, um selo se abre, é revelado, uma trombeta soa e a guerra é declarada. Eles vão embora. E então o mensageiro morre, ele sela esse grupo. Eles são colocados dentro. E uma praga cai sobre aqueles que rejeitaram aquilo. Sim, sempre foi desta maneira que um selo é revelado. Um selo é aberto, melhor dizendo. Só abria-se ao longo das eras, um selo é aberto antes de ser revelado. E o mensageiro, de uma ou de outra maneira, o efeito daquele selo que se abriu caía sobre o mensageiro. Vamos tomar aqui o exemplo de Lutero. E ele, de uma ou de outra maneira, viu que não, pessoas não deveriam ser salvas por pagar indulgência, isto e aquilo. O justo viverá pela fé. É porque um selo havia sido aberto para ele. O efeito daquele selo caía sobre ele. E logo que ele pegasse o mistério daquele selo que se abriu, ele ia pregar o evangelho. A pregação daquele evangelho era o soar de uma trombeta. E a trombeta sempre declarava guerra, entrava já em guerra, porque outros negavam, outros aceitavam, as pessoas, uma divisão entre as pessoas. E aqueles que aceitaram eram selados, e chegava-se um momento de dormir, o mensageiro dormia, e os eleitos daquela era também dormiam. E assim sucessivamente as eras foram caminhando. Então isso segue adiante. Então eles se organizam, fazem outra organização. Nós acabamos de passar por isso. Então aqui eles saem com outro poder. Veja, eu queria talvez ter que falar um pouco a respeito deste assunto. Porque é um assunto mesmo. E ele diz, depois da partida talvez do mensageiro, então chega adiante, então eles se organizam. Por isso temos que estar bem precavido, para que não haja indícios de alguém tentar organizar esta mensagem. Talvez alguém diria, pastor, quem pode tentar mesmo organizar a mensagem? Já tivemos muitas tentativas. O que é isso mesmo, organizar? Houveram pessoas que pensaram, quando o profeta dizia que a noiva tem um ministério composto de 5, aqueles 5 ministérios, apóstolo, evangelista, já se levantou homens que disseram que eu é que sou apóstolo. E tentaram se colocar na posição de apóstolo, dizendo que toda noiva tem que responder a mim, porque eu sou a hierarquia máxima. Tudo aquilo era tentativas de querer organizar a mensagem. A mensagem não deve ser organizada. E não devemos influenciar as pessoas para organizar a mensagem. Nós sabemos que a hierarquia máxima de uma igreja é o ancião daquela igreja local. A mensagem não deve ser organizada. Eu estava... Porque facilmente as pessoas podem se organizar inconsciente. Sim, nós sabemos que os católicos têm um programa anual que sai do Vaticano. E nós, como crentes da mensagem, não devemos ter nenhum programa mundial que sai de nenhum lugar. Está a ver?
Porque o Espírito Santo opera localmente segundo a necessidade local. Se aqui localmente o Espírito Santo acha que aquela mensagem pode ser útil, o Espírito Santo traz aquela mensagem para acertar a situação local. E a situação local certamente não é a situação mundial, não é? Portanto, temos que ter muito cuidado, mas muito cuidado, porque as pessoas facilmente podem se organizar sem saber. Já tivemos muitas tentativas. Não queremos mencionar nomes aqui, mas a verdade já houve muitas tentativas. E devemos estar bem precavidos para que não haja nenhum sinal de nos organizar. A mensagem não deve ser organizada. O Espírito Santo tem que operar livremente e localmente. O que o Espírito Santo acha naquele lugar local, o que deve ser dado e acertado. Acho que está claro. Dizer o que, irmãos? Nós estamos a tentar dizer que estamos contra este, contra aquele, ou contra essa ideia. Estamos simplesmente a colocar as coisas como devem ser colocadas. Dizer que temos uma grande responsabilidade que Deus tem nos dado por nos fazer cooperadores desta mensagem. Temos uma responsabilidade de manter esta luz da maneira como ela deve ser mantida. É a nossa responsabilidade. Nós estamos como que talvez tomando uma linha de atrás e dizer que talvez alguém que está em nossa frente nos guiando. Não, estamos precisamente nesta linha de frente para proteger esta mensagem. Se Deus tem nos dado graça de trabalharmos, vamos manter o trabalho limpo, vamos manter a sã doutrina, vamos manter a mensagem na sua plenitude. Sim, porque coisas já acontecem. Já ouvimos e vimos coisas. Há de ouvir um certo grupo, já começaram a pregar poligamia. Já ouvimos muita coisa, irmãos. Só temos essa obrigação, é a nossa responsabilidade, irmãos, de manter esta mensagem limpa como ela foi dada. É verdade que talvez pode acontecer que alguém com essa ideia pensar que talvez vamos controlar todo mundo para que não haja essas coisas, mas não é dessa maneira como talvez as coisas devem ser. Devemos ter comunhão, sim, mas deixa o Espírito Santo operar em cada lugar da maneira como achar. Ok. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Nós acabamos de passar por isso. Então aqui eles saem com outro poder. Veja, outro poder, outra era da igreja, outro ministério. Então quando o faz Deus, vem com o seu ministério. Quando o anticristo vem com o dele. Vejam, anti significa contra. Eles correm lado a lado. Como estávamos a falar, a mostrar que nas primeiras 3 eras, levantou-se o cavalo branco e o leão também. Estavam ali, os dois, espírito operando. E ele faz uma comparação aqui no parágrafo 202. E eu quero que vocês observem uma coisinha. No mesmo tempo em que Caim estava na terra, Abel estava na terra. E eu quero que você note que no mesmo tempo que Cristo estava na terra, Judas Iscariote também estava na terra. No tempo em que Cristo saiu da terra, Judas Iscariote saiu da terra. Quando o Espírito Santo foi derramado, o Espírito Anticristo foi derramado. Quando o Espírito Santo está se revelando aqui nos últimos dias, o Anticristo está mostrando as suas cores. Vindo atrás destas políticas e coisas. E quando o anticristo entra completamente em cena, Deus se move completamente para redimir todos. Glória a Deus. Vejam. Simplesmente cores juntinhos. E então ambos lado a lado, Caim e Abel. O irmão Branham bate para o corvo e a pomba na arca. Judas e Jesus. Notem uma coisa aqui, Judas e Jesus.
Se você contar as letras aqui, Judas, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jesus também, 1, 2, 3, 4, 5. É imitação. É o diabo tentar imitar a verdade. E assim por diante, você pode tomar isso apenas. Aqui estava, ok, vamos... Há uma coisa aqui que dá a gente a tentar colocar em ordem ou martelar. E ele diz aqui no 203, aqui estava Moab e Israel, ambos. Moab não era uma nação pagã, não, Senhor. Eles ofereciam o mesmo sacrifício que Israel oferecia. Eles oravam ao mesmo Deus. Exatamente, Moab foi uma das filhas de Ló que dormiu com seu pai e teve filho. E aquele filho foi chamado de Moab. E deu origem à raça moabita, a nação de Moab. Sim, eu queria colocar alguma coisa aqui. Uma coisa mesmo que dá para se colocar. Esta nação aqui chamada Moab, que originou ou começou nesta base de prostituição. Esta nação estava batizada com este espírito de prostituição. Se é que tinha começado mesmo desta maneira, o pai dormir com a filha. Quanto mais qualquer outra pessoa fazer qualquer outra coisa, podia se condenar, enquanto que a origem essa era normal. Porque o pecado havia atingido o cume mais alto. E veja, era uma nação, uma outra nação, mas esta nação observava as mesmíssimas coisas que Israel observava. Adorava o mesmo Deus, fazia os mesmos sacrifícios. Eu quero colocar aqui os nossos irmãos, os homens, mais uma vez, os homens de Cacó, Felipe Cacó, não sei como se... Mas a verdade é de que eles também batizam em nome do Senhor Jesus. A maioria das coisas, eles também creem na estatura de varão completo. É perfeito. Mas acabam colocando o Senhor Cacau lá em cima como se fosse a pedra angular. Ou talvez entre o corpo e a cabeça. Uma coisa dessa. E talvez como dono mesmo. Mas veja uma coisa aqui que se compara, que se encaixa perfeitamente com Moab. Aquele profeta Balaão fazia os mesmos sacrifícios, fazia quase tudo mesmo. Mas a origem dele, eles ensinaram Israel para prostituir, para levar umas 2 ou 3 mulheres. Mas veja, irmão, eu queria que você notasse aqui, comparasse com aqueles nossos irmãos. Como Israel podia também chamar nossos irmãos já esses. Embora aqui. Mas veja, se alguém se ajuntasse com essa nação Moab, você automaticamente era obrigado para aprender prostituição, porque é a base pela qual a nação estava fundada. E deixa eu dizer, irmão, se algum dia você é arrastado com os homens de Cacó e você se afilia a eles, você deixou Israel para se afiliar a Moab. Não vai levar muito tempo, você vai ser ensinado para prostituir, porque o próprio profeta deles, a igreja dele começou nesta base que Moab começou. Até se diz que ele divorciou, não sei, 5 ou 6 vezes. Agora, se você vai para lá e vai divorciar e casar, é pecado? Se o mensageiro fez o pior, vai ser pecado esse? Não vai ser pecado, é tolerado, pode se fazer. Se o mensageiro já atingiu o cume mais alto de adultério ou de prostituição, quanto mais um membro que divorcia a primeira mulher, depois leva a segunda. E esta base deles é a mesma base que a nação de Moab
havia começado. A base deste profeta é a base de adultério e prostituição. Isto aqui não é de Deus. Você vai ser marginal. Um irmão dizia que quando eu estava lá, fomos ditos para não orar. Enquanto que a Bíblia diz, orem sem cessar. Só para ver como os espíritos maus dos últimos dias aparecem para tentar impedir a noiva para atingir o arrebatamento. Você faz um erro de se afiliar a esses homens, o seu nome pode até ser riscado do livro da vida. Destituído da glória de Deus. Não faça erro de se aliar a essa gente. Essa gente é um Moab moderno que vem simplesmente para impedir a você para não ser arrebatado, quando já estamos tão próximos do arrebatamento. Por isso, meu irmão, minha irmã, levanta a sua cabeça. A nossa promessa se aproxima, não seja impedido com esses homens. Sim, eles vão dizer que nós batizamos como você. Nós somos médicos. Nós queremos também nos livros, nas cassetes. Nós queremos também na mensagem. Nós queremos que o irmão Branham era profeta de Deus. Eles também dizem que crê. Eles citam também as palavras faladas. Como se fôssemos os mesmos. Como da mesmíssima maneira que Israel e Moab estavam relacionados e eles queriam nas mesmas coisas. Amados irmãos, quando Israel se depararam com esta nação, já estavam prestes para chegar na terra prometida. Nós estamos a deparar-se com essa tentação que está abalando não só esta nação, mas quase todo mundo. Está a tentar barrar a noiva para não estar preparada para ser arrebatada. Esteja muito longe desses homens. Esteja muito longe desta nação. E finalmente, quando Israel foi o único pecado que Israel não lhes perdoou. Ok, deixa eu ler para se tem uma escritura para isso. Como Balaão, o profeta Balaão, que é o Senhor atacou. Apocalipse 2, 14. Deus falando a respeito deste senhor Balaque, diz aqui, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comecem dos sacrifícios de idolatria e se prostituíssem. Vai nessa igreja, amanhã você vai prostituir. Estou a falar, você vai ver. Vai lá, se quiser ser um dos seguidores do Senhor Cacau. Como que você vai prostituir se o profeta é prostituta? Se o profeta é adultério, como que você não vai? Se tudo aquilo que você vai ouvir é a influência dele. Não há maneira, não há como escapar. Ok, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eles eram fundamentalistas, eles eram uma grande denominação. Israel não tinha denominação, ele apenas habitava em tendas, e seja onde fosse. Mas Moab tinha os dignitários, reis e assim por diante. E eles tinham Balaão em cima. Está a ver? Um falso profeta. E eles tinham tudo isso. Então eles desceram ali para amaldiçoar seu irmãozinho que estava a caminho da terra prometida, indo para a sua promessa. Está a ver, irmão? Queriam amaldiçoar esse irmãozinho que estava na mensagem da hora, porque a mensagem da hora era de deixar o Egito e ir na terra prometida. Mas eles tentaram lhes barrar. É o que esses homens estão tentando fazer, barrar a noiva.
para que ela não seja arrebatada. É um negócio bem feito do diabo. Não tem nada, Deus não tem nenhuma mão neste negócio sujo de negar a Bíblia, de prostituir, de divorciar, basta apanhar uma bonita e já divorciar a antiga. Todas elas são suas. Eu estava a ouvir este apóstolo a tentar dizer que, não, o mensageiro, ninguém pode julgar o mensageiro. Ninguém pode julgar o mensageiro, mas a Escritura, ninguém julga, as Escrituras já julgaram. É apodrecimento dos últimos dias. E ele foi e lhes perguntou: posso passar através da vossa terra? Se minhas vacas beberem água, ou pagarei por isso? E eu pagarei por isso. Se elas devoraram o capim, nós pagaremos por ele. E ele disse: não, você não fará nenhum reavivamento como este por aqui. Isso é certo, você não fará nada como isso por aqui. Está vendo? Não queriam ver. Eram seus inimigos. Pergunta, já é só questão de perguntar quem é pastor Shaul, que vão dizer que aquele é diabo, aquele... Não. Até acabaram de tirar, puseram o meu nome nos seus panfletos. Não queria ver Israel a passar por ali. E então, observe o que ele fez. Ele procedeu exatamente como Jezebel e desceu através daqueles falsos profetas e fez com que os filhos de Deus errassem e casaram mulheres moabitas com Israel, cometendo adultério. Não é cacau esse? Ele fez a mesma coisa. Naquela mesma era, na jornada a caminho da terra prometida, que estamos, está vendo? Estamos também no caminho à terra prometida. E nós deparamos de novo com uma igreja que cita as mensagens. Deparamos com uma igreja que batiza em nome de Jesus Cristo. Deparamos com uma igreja cuja o ensinamento que não deixa a mulher pregar. E essas coisas todas, quando... Faz-me lembrar daquele apóstolo que saiu ali. Eu não sei se ele não sabe que existe a mensagem da hora. Tenta citar aqui, ali. Tudo isso foi pregado pelo profeta da era. E simplesmente estão a roubar ali como um cavalo para mostrar que eles conhecem as Escrituras. Mas eles estão simplesmente roubando. Veja a mesma coisa naquela mesma era, na jornada. Sim. O que ele fez? O falso profeta logo veio e casou, e chamou a igreja protestante e formou denominações, exatamente o que havia feito lá atrás. Sim, porque o que é denominação, afinal? Denominação é algo feito que tem uma cabeça por cima. Esta mensagem, irmãos, algum dia desses, irmãos, isto aqui é vida. Estamos a falar aqui do pastor Joaquim, que partiu para outro lado. Este é o caminho de todos os homens. Nunca, quem sabe até quando você estará na terra. Mas, irmãos, nunca deixem que esta mensagem seja organizada. Esta mensagem não pode ser organizada de tal modo ter alguém que está acima da noiva. Somos todos irmãos. O profeta disse que a hierarquia máxima de uma igreja é o ancião local. E nós queremos manter que as coisas continuem desta maneira. É verdade que temos a comunhão, é verdade que talvez alguém pode ter trabalhado ali assim sucessivamente e ainda continuar a cooperar e ajudar aqueles irmãos, mas alguém que só vem e diz que a partir de hoje eu já sou apóstolo. Já tivemos tentativas aqui, muitas. Eu posso ainda lembrar o nosso vizinho aqui,
Malawi, já tivemos na Alemanha, já tivemos muitos. Já tivemos no Brasil pessoas que se levantaram querendo dizer que toda noiva vem a mim atrás. Funcionou? Mas o pequeno Israel seguiu em frente, do mesmo modo, perambulou no deserto por muito tempo, e todos aqueles velhos lutadores tiveram que morrer, mas seguiu em frente até a terra prometida. Portanto, nós também queremos seguir à frente até o arrebatamento. Como acabei de me referir, irmãos, temos a obrigação de manter esta mensagem limpa como ela foi dada. Deus espera que a gente mantenhamos esta mensagem limpinha, com tudo que a mensagem deve ser. Eu queria colocar alguma coisa aqui que talvez ia deixar. Porque algumas dessas coisas precisam de muita graça. Há quem pode tomar assim coisas, ler e depois tomar de uma maneira assim, não bem informada. Vou dar um exemplo aqui, onde o profeta diz que mulher não pode pôr calças. E a Bíblia confirma. Se você não tem graça, pode tomar até aos extremos. Tais extremos que talvez pode chegar a um ponto em que estamos a falar de bebês, desde que é uma menina, é mulher, vai dizer, não, este aqui não pode pôr calça. Basta chegar em casa do irmão, ver uma menina dos seus 5 anos de calça, dizer, aqueles não querem na mensagem. Isso pode acontecer, está a acontecer. Não é isso, não é esse tipo de mulher que estava a ser dito. Mulher, o irmão Branham até chega a um ponto onde diz que essas meninas, quando chega a essa idade, estamos a falar assim, dos anos, em que já é mulher, está-se a tratar de mulher aqui, não criança. Criança pode cortar cabelo. Criança pode pôr essas coisas, esse tempo de frio. Criança pode digamos, aquelas coisas que são cozidas ou uma coisa que aquece. É criança, você não vai dizer que viu uma mulher, falando de uma criança dos seus 5 anos, que viu uma mulher de calça naquela igreja. Portanto, aqueles irmãos não pregam, não é isso, irmão, que foi dito. Está a falar de mulher, que é mulher. Vamos dizer, uma criança de 5 anos não pode cortar cabelo, porque a Bíblia diz que mulher não pode cortar cabelo. Não é isso. Vai deixar cabelo outra vez, nem tratar, nem pentear, nem até traçar. O irmão Branham fala muito a respeito deste assunto. Com o tempo vou-vos ler o que o irmão Branham diz. Até chegar um ponto em que o cabelo fica tão apegado que nem pente já não entra. Fica uma mata bem densa que só apanha piolhos. E alguém diz, estou a fazer a palavra. Não queremos trazer coisas estranhas na mensagem. Queremos trazer a coisa real, o que foi pregado, o que era feito. Porque você tem que comparar, às vezes, o que era pregado, como que essa pregação era colocada em prática. É como batizar. Alguém vai batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho que ter uma ideia de onde você viu como é feito. Não só dizer, porque você pode ir rebolar a pessoa na água de qualquer maneira e dizer que estou a batizar em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, essa é a nossa inteira responsabilidade. Como dizíamos, que foi dito que haverá a noiva que vai sair de todas as nações. Temos a responsabilidade sobre a nossa nação para que a mensagem seja uma mensagem verdadeira, pura. Sim. Ok. Quem tem ouvido de ouvir, ouça. Observa-os todos de braços dados, poucos antes de atravessar o Jordão. E ele diz, eu gosto disso.
E agora estamos descendo até aquela era, neste momento aqui agora. Amém. E ele diz, agora, encontramos que o tempo últimos, eu disse 3 anos e meio das 70 semanas de Daniel. Deixa-me explicar isso um pouco mais claro. Agora, porque eu vejo alguém aqui que é um mestre, que sempre observou, e eu quero tentar esclarecer. Observe, quando chegamos às 70 semanas, quando Daniel teve a visão do tempo se aproximando, o fim dos judeus, mas ele disse que 70 semanas estavam determinadas, que são 7 anos no meio dela. Ora, o Messias estaria aqui, ou melhor, seria tirado para um sacrifício. Agora, isso é exatamente o que aconteceu. Então, Daniel tratou com os gentios até tirar... Então, Deus tratou com os gentios até tirar um povo para o seu nome. Então, logo que a igreja gentia é tomada, ele leva a igreja. Ele leva a igreja. Meu Deus, leva a igreja. E quando ele o fez, a virgem nascia, a igreja, a noiva subiu e a igreja foi lançada fora nas trevas, onde há choro, lamento e ranger de dentes. Ao mesmo tempo, a tribulação cai sobre o povo. Então a tribulação está caindo. Ali aparecem esses 2 profetas de Apocalipse 11 para pregar o evangelho a eles. E eles pregam por ali 160 dias. E, bem, é exatamente com 30 dias no mês, como o verdadeiro calendário tem, são exatamente 3 anos e meio. Estas, a 70ª de Daniel, a última parte da 70ª semana, vem, Deus não tem tratado com Israel aqui. Não, Senhor. Sim, talvez dizer o seguinte. Estamos precisamente neste momento em que a pré-tribulação está ao redor. Essas coisas malditas estão caindo de um lado para o outro. É como gotas que caem antes de se estabelecer uma grande chuva. Vamos dizer que já está quase para começar a chover. Cai uma gota ali, cai uma gota acolá, cai uma gota acolá. Ainda temos chance de tirar farinha que estava estendida lá fora. Ainda temos chance de correr, digamos, trazer o gado na capoeira, no curral. Ainda temos chance de correr e controlar, tirar roupa que estava estendida lá fora, se aprontar para que, quando a chuva começar a cair na sua intensidade, no tempo em que não pode se tirar a farinha lá fora. Mas sempre há esta chance, esta oportunidade que é dada para aprontar as pessoas. E é precisamente este tempo, essas coisas estão sendo colocadas em nossa frente para poder dar chance para vermos. Deus quer que a gente possamos olhar nesses eventos e ler e olharmos para cima e compreendermos que esse é o nosso tempo em que devemos nos aprontar para partir. Acontece isto, são terremotos como acabei de me referir, acontece ali, acolá. Uma vez o irmão Branham, quando ele se envolveu num grande terremoto, ele disse: "Oh Deus, que tal se é aquele último terremoto?" Qual é o último terremoto? Este que acabamos de ler aqui.
que vai sacudir toda a terra. Portanto, essas coisas estão acontecendo para nos trazer ao redil. Como acabei de me referir, que é tempo em que, quando o pastor começa a ver que está a chover, gota ali, gota acolá, ele pode correr com o seu rebanho em direção ao curral. E ele coloca o seu rebanho no lugar certo. O que estou a tentar dizer, irmão? Essas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, os males, as doenças incuráveis, agitações, guerras, terremotos, tudo que está a apoquentar a humanidade, está a tentar ajudar a noiva para entrar no curral, no lugar certo, onde seremos arrebatados. Por isso, meu irmão, recolhe-se. Se você estava fora do curral, ou ainda estava brincando lá fora, saiba isso, irmão, que é tempo. Quando Noé começou a ver os animais a correr, a vir ao pé da arca, ele soube que o tempo daquele dilúvio estava prestes a começar. E essas coisas que nós estamos a ver, irmão, não devemos olhar e esquecermos. E ficarmos como que negligentes, indolentes. É tempo de corrermos com tudo quando há em nós. Porque a qualquer momento as portas podem se fechar e Deus voltará para trabalhar com os judeus. Lembre-se daquele acontecimento no mês de março, quando Israel foi declarada uma nação. Foi no mesmo tempo em que o anjo de Deus comissionou o irmão Branham para levar a noiva de volta à palavra. Quando Israel estava a voltar para a terra prometida, a comissão também foi dada para levar a noiva para a terra prometida, que é a mensagem da hora. Não permita nada lhe tirar da mensagem da hora, porque é a nossa terra prometida. E qualquer um que estiver fora da mensagem da hora está no lugar incorreto, é um peixe fora das águas. É precisamente apostasia, você saiu do lugar. Venha o que vier e lhe apanhe na mensagem. Vá o que for e lhe deixe na mensagem. É a nossa terra prometida. E nós temos esta responsabilidade de manter esta mensagem limpa e da maneira como ela foi dada. É a nossa obrigação. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar. Se você ainda não está na terra prometida, como me referia, amados irmãos, há uma festa nupcial que está em nossa frente. Você precisa de passar através de um banjulador para lavar toda a sua sujeira, para separar você dos desejos das coisas mundanas, para tirar o seu desejo nessas coisas modernas do mundo, querer ser uma mulher moderna, querer ser uma menina moderna, querer ser um menino moderno. Se você é moderno ou moderna, estamos a falar da modestia mundana, conformado segundo o mundo presente. Quando o mundo presente estiver a desmoronar, vai desmoronar com você. Mas se você se conformar segundo as Escrituras, é tempo de se conformar. Deixa o banjulador te lavar. Depois de te lavar bem limpinho, é quando vestes brancas podem ser colocadas sobre você. Pronto para a festa nupcial.
Arrependa-se de todo tipo de pecado. Se entregue, peça a Deus. Lembre-se, todos aqueles que estavam lá haviam lavado os seus vestidos no sangue de Jesus. Nunca falhe em saber o custo da sua salvação. Você deveria ir no inferno, como eu dizia. Você deveria ser julgado. Mas Jesus parou perante Pilatos e Herodes para ser julgado, para que eu não pare no julgamento, mas tenha acesso e qualifique para o arrebatamento. Que Deus possa lhes ajudar. Ajude a sua família. Ajude cada jovem. Ajude a cada um que está nos escutando neste momento. Vamos orar. Ó Pai Celestial, Senhor e Deus de toda a carne, neste momento, meu Deus, em que as gotas estão caindo de um lado para o outro, é certo que é um momento em que um verdadeiro pastor vai lutar para tentar trazer o seu rebanho no curral, para que quando chegar a intensidade das chuvas, o rebanho esteja seguro. Senhor, como foi dito que não é por força ou violência, mas pelo Teu Espírito. Eu rogo neste momento que o Espírito Santo possa tratar-se com cada coração. Cada um sabe onde ele se encontra. Se já passou através deste banjulador ou não. Se já se vestiu daquelas vestes brancas ou não. Porque aquele que se vestiu-se de vestes brancas anda graciosamente, mas de uma maneira macia, porque está ciente do seu vestuário como uma noiva que vai se encontrar com o esposo. Ó Senhor, tire o coração mundano em nós e coloque um coração capaz de despertar e saber que este é o momento em que devemos fazer o uso de tudo que está sendo colocado, que esses males não venham para nos tirar da sua graça, mas nos levem a compreendermos que é tempo de corrermos para entrar, porque Noé, quando ele viu os animais se aproximando, ele entendeu que era tempo de entrar no lugar seguro. Ó Senhor, que as nossas almas entrem no lugar seguro em Cristo. Que as nossas vestes estejam bem limpinhas, lavadas com aquele sangue santo de Deus que faz uma obra santa. Aquele javel que envia cada mancha, cada ruga para o seu próprio lugar original. E deixa uma veste limpa, branca como a lã branca. Que as vidas possam atingir esses níveis, brancas como a lã branca. Ajuda o seu povo, perdoa os nossos pecados, a nossa insuficiência, onde, Senhor, somos carregados como junto com o mundo. Pensamos como o mundo pensa, fazemos como o mundo faz, desejamos como o mundo deseja. Tenha pena de nós. Trate-se com cada coração incircunciso, tome a espada aguda e corte as coisas inúteis nas nossas vidas. Tudo que não vai ser precisado no arrebatamento, Senhor, se ainda está em alguma alma, que a espada de 2 gumes corte e tire e lance, Pai, no mar do esquecimento. E nos ajude, cure, Senhor, aqueles que estão doentes. Dê o desejo de cada um do seu povo. Abençoe, Senhor, este trabalho que estamos a tentar fazer, o pequeno esforço que estamos tentando, empreendendo. Abençoe todos os irmãos espalhados por este Moçambique grande.
Ampare que cada um esteja embaixo da sombra da cruz. Concede isso, Pai Santo, por ti. Olhamos para ti, dependemos de ti. Prove-nos as nossas necessidades terrenas. Guarde cada um de nós para o dia do arrebatamento. Senhor, nós encomendamos nas tuas mãos neste instante. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Orem por nós, orem por mim. Em toda oração que você faz menção da minha pessoa, para que o Senhor continue nos ajudando, guardando, usando, dando-nos saúde para melhor o servir. Até sexta-feira, se Deus permitir. Boa noite com Jesus.